Olá! Apesar de algumas mulheres estarem lutando para terem as mesmas funções dos homens, a maioria, na verdade, empenha-se no combate pela conquista de direitos morais e sociais que procuram o equilíbrio em relação ao homem, para que possam ser respeitadas equitativamente como pessoas humanas. Essa equidade de direitos é que será tratada no tema a ser apresentado com relação à libertação da mulher em uma sociedade que aos poucos vai se tornando menos machista. Este assunto encontra-se no livro Revolução do Mundo à Luz do Progresso, de minha autoria. Certamente, esta e outras obras poderão ser encontradas em e-book ou impressas no site www.leituraesabedoria.com.br. Bem, aos que ainda não se inscreveram no meu canal no YouTube, não se esqueçam de fazê-lo. Com certeza terão contato com vídeos que contemplam assuntos bem atuais. Bom, dito estes lembretes, vamos ao tema? De acordo com historiadores, desde a antiguidade, a relação entre homens e mulheres era desigual. Foi observado, por exemplo, que quando começara a escrita, há alguns milhares de anos, quem escrevia o que acontecia naquela época era sempre um homem, mesmo quando a escrita se referia a alguma ocorrência feita por uma mulher. O que tem sido dito por pesquisadores é que a mulher sempre teve um grande peso em função de sua fertilidade, imputando a ela a responsabilidade de criar os filhos desde o seu nascimento, nas sociedades do mundo inteiro que eram matriarcais. Nesse contexto, as mulheres eram muito cultuadas nas antigas civilizações como deusas no Egito, na Grécia, Babilônia, Roma e outras, em função da sua feminilidade. Mas não era só por isso. Também se destacavam como filósofas, sábias e matemáticas. A civilização romana, além de cultuar a feminilidade da mulher, dava grande importância ao casamento, considerando-o como uma instituição de grande respeito dentro da vida social, estabelecendo virtudes para a mulher, de forma que a sua conduta tinha que ser respaldada na responsabilidade, nos cuidados à família e na obediência às diretrizes do lar, mantendo sempre a razão acima da emoção. Por outro lado, desde os primórdios, o homem, por ser mais forte, tomou para si a responsabilidade de proteger sua mulher e seus filhos. Com isso, ela, por ser mais frágil e sensível com a missão da gestação, foi se direcionando ao trabalho do lar e à procriação dos filhos, enquanto o homem saía para caçar e garantir o sustento de todos. Presumivelmente, por causa disso, ele passou a dominar a mulher e seus filhos, subjugando-os a bel prazer, de acordo com seu orgulho e a sua vaidade. Ainda tem mais um componente, a religião. De certa forma, ela firmou-se nesse conceito onde dentro da família o homem era o patriarca, tendo o poder sobre a casa, a mulher e os filhos. Esta cultura vem de muito tempo, desde os hebreus, os quais já tinham um costume patriarcal. Evidentemente, Deus era representado por uma figura masculina. Não é difícil observar que na Bíblia todos os profetas são masculinos, e a obediência da mulher ao marido por essa época era vista como uma grande virtude. Esses conceitos foram todos valorizados e introduzidos na sociedade romana, que foi o alicerce da igreja, expandindo-se por todo o mundo. Certamente, foi preciso muito tempo para que as mulheres fossem aos poucos ganhando terreno. Durante o período da Idade Média, no Renascentismo, novas ideias começaram a fazer parte das sociedades. Naturalmente, as mulheres começavam a ter acesso a algumas profissões, já estudavam em universidades,
assumiam a liderança de suas casas quando ficavam viúvas e até administravam os seus negócios. Mas ainda teriam muito caminho pela frente, até os dias atuais, como se verá mais à frente. Para isso, se faz necessário falar sobre o feminismo. Segundo alguns historiadores, é um movimento criado pelas mulheres que lutam por direitos sociais, filosóficos e até de alguma forma políticos. Tem como objetivo a libertação da mulher dos costumes e ideias preconceituosas e da equidade de seus direitos. Para conhecer um pouco sobre o assunto, a princípio essa luta teve como objetivo o respeito e a valorização da mulher frente à sociedade e aos seus direitos morais, começando por poder escolher com quem queria se casar, suplantando o poder patriarcal da família e também a liberdade e igualdade de direitos perante o marido numa sociedade machista. Neste contexto, ativistas feministas começaram a lutar pelo direito do voto, pois só os homens podiam votar. Por direitos trabalhistas, como licença maternidade, por coisas mais pessoais, como a luta pela proteção das mulheres contra o assédio sexual, o estupro e a violência doméstica. Enfim, pelo direito contra todas as formas de discriminação que a mulher possa ter sido submetida. Evidentemente, os movimentos com ideias de liberdade e direitos da mulher já vêm de muito tempo, mas a partir de 1960, ganharam força com o movimento pelos direitos civis que surgiu nos Estados Unidos e foi crescendo durante os anos, mudando de forma gradual, não só em função da mentalidade da sociedade, mas também pela ideia que a mulher tinha de si com relação aos seus direitos e deveres, derrubando o tabu e o preconceito que estavam arraigados em seu interior. Atualmente ainda se percebe discriminações contra as mulheres em países subdesenvolvidos e em quantidade menor nos desenvolvidos. Mas são questões que, com o tempo e a conscientização da sociedade, a transformação dia após dia está acontecendo, fazendo com que homem e mulher caminhem juntos diante dos obstáculos que se interpõem à sua frente. A conquista dos direitos da mulher passaram então a ser estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 1979, pela eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. Efetivamente, a mulher passou a ter o direito à liberdade e à segurança pessoal. Compartilhar o direito à igualdade e estar livre de todas as formas de discriminação. Certamente, ficou com o direito à liberdade de pensamento, à informação, à educação e à privacidade. Naturalmente, passou a ter o direito à saúde e proteção desta, assim como construir relacionamento conjugal e planejar sua família. E, entre outros direitos, o de não ser submetida à tortura e maus tratos. Bem, para que se tenha uma ideia do porquê deve haver essa igualdade dos direitos entre o homem e a mulher, Allan Kardec, em um livro dos Espíritos, obteve alguns esclarecimentos da espiritualidade a esse respeito, onde houve uma elucidação de que a inteligência suprema, Deus, outorgou a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. Com o fim de aclarar o assunto, eles relataram que a fragilidade moral da mulher em certos países provém do predomínio injusto e cruel que o homem assumiu sobre ela seguramente. É o resultado das instituições e do abuso da força sobre a fraqueza. Na realidade, entre homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é o direito. Mas nisso ficou uma dúvida
sobre a finalidade da mulher ser mais fraca do que o homem. Sem pestanejar, disseram que a essa indagação ocorre-lhe assinalar funções particulares. Ratificaram que ao homem se destinam trabalhos rudes por ser mais forte em sua constituição em geral. A mulher se reserva aos trabalhos suaves. Ambos têm o dever de se ajudar mutuamente a suportar as provas de uma vida muitas vezes cheias de amarguras. Explicaram que, entretanto, a fragilidade física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem, porque a divina providência deu a força a uns para protegerem o fraco e não para o escravizar. Certamente, a inteligência universal apropriou à organização de cada ser as funções que ele deve desempenhar. Se deu à mulher menor força física, deu-lhe, ao mesmo tempo, maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Para um maior entendimento, disseram que as funções que a mulher é destinada pela natureza são até maiores e mais importantes do que as conferidas ao homem. Isso porque é ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. A espiritualidade também certificou a Allan Kardec que tanto homens quanto mulheres são iguais perante a lei de Deus. Assim, devem ser também perante as leis humanas. Na verdade, segundo eles, este é o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Por fim, asseguraram que uma legislação na terra, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher, mas não a de funções. Avalizaram que é preciso que cada um esteja no lugar que lhe compete, que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, cada um segundo a sua aptidão. Evidentemente, disseram eles, a lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Nesse contexto, fizeram uma apreciação de que todo o privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. Explanaram que a emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. Finalizaram, então, dizendo que os sexos, aliás, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar em um ou outro. E sob esse aspecto, não há nenhuma diferença entre eles, por consequente, devem gozar dos mesmos direitos. Indiscutivelmente, observando o esclarecimento feito pela espiritualidade a Allan Kardec, é possível perceber que nos tempos atuais, a humanidade mais evoluída começa a ter ciência da sua individualidade, como se tivesse chegado ao amadurecimento de sua alma. Evidentemente que a justiça, segundo o seu significado, é um sentimento e até uma virtude moral que inspira o respeito pelos direitos de cada um por meio de princípios morais, que exige conduta justa com respeito ao direito e à equidade do ser humano, podendo ser manifestada como uma ação onde há uma interação de equilíbrio razoável e imparcial de interesses entre as pessoas envolvidas. Certamente, é nesse sentido que se pode considerar a igualdade do gênero humano. Naturalmente, a mulher luta para se libertar do preconceito, porque já tem o poder de raciocínio e discernimento para saber o que é melhor para ela. Assim foi na abolição da escravatura, assim é na libertação da mulher. Com isso,
Tanto o negro quanto a mulher têm noção do seu direito social, moral e igualitário dentro de uma sociedade mais compreensiva no caminhar de sua evolução, sabendo que todos são iguais diante da inteligência maior, Deus. É importante ressaltar que, apesar das funções do homem e da mulher serem diferentes, a evolução mostra que, gradativamente, o homem tende a auxiliar a mulher em suas atividades caseiras, assim como a mulher, aos poucos, vai conquistando algumas funções que antes eram atribuídas somente ao homem. E é dessa forma que haverá uma tendência de os dois poderem construir um grupo familiar, não mais chefiado por um, mas comandado pelos dois em harmonia com as suas metas e seus objetivos de vida. Se gostaram do tema, deixem um comentário abaixo do vídeo, deem um like. Para estarem em sintonia com os vídeos, inscrevam-se no canal e cliquem no sininho. Com essa ação, serão avisados e terão acesso a outros vídeos. Compartilhem também com outras pessoas. Muita paz!